Olá, saudações fraternais a tantos quantos estejam acompanhando mais esta nossa gravação. Sejam todos e todas muito bem acolhidos, muito bem-vindos, muito bem recebidos aqui no canal A Fé Ortodoxa do nosso amigo Professor Fernando. O objetivo da gravação de hoje é esclarecer os nossos ortodoxos ou cristãos apostólicos, os apostólicos romanos, os anglo-católicos e demais pessoas de boa vontade sobre a natureza do protestantismo. No caso dos ortodoxos, sabendo que não pertence ele ao mundo oriental, à esfera da cultura oriental. Diante disso, é perfeitamente possível que parte dos nossos cristãos se perguntem: o que é o protestantismo? Qual sua natureza? Quais os seus princípios? Qual a sua metodologia? Qual o seu propósito? Bem, o objetivo deste vídeo é fornecer algumas indicações, algumas sugestões a respeito desses questionamentos. E, para começar, direi que muitas vezes, entre aquilo que uma pessoa fala a respeito de si própria e o que ela é de fato, vai uma larga distância. Uma pessoa qualquer pode, por exemplo, apresentar-se como professor ou professora, vestir terno e gravata ou um vestido de corte elegante, ostentar joias de ouro com pedras preciosas, colocar um perfume de qualidade e não passar de um batedor de carteira, com propósitos escusos. São coisas que de fato acontecem, como lemos nos jornais, ou aqui mesmo, encontramos aqui mesmo na internet, praticamente todos os dias. Grosso modo, os protestantes costumam apresentar o protestantismo como a exaltação ou a glorificação da fé. E, lamentavelmente, há cristãos apostólicos, há cristãos ortodoxos que dão crédito a eles. Ou seja, que acreditam naquilo que eles dizem, que acreditam nas suas palavras. Eu, no entanto, tenho para mim que ser um ex-protestante, como sou, estudar e buscar compreender a história das crenças religiosas há mais de 30 anos corresponde a uma grande vantagem, a um considerável benefício. É como se diz, o conhecimento experiencial muitas vezes equivale a uma vacina. Ele nos imuniza. O próprio Augusto Conte costumava dizer: para conhecer um sistema qualquer, para se avaliar com justeza uma ideologia qualquer, é necessário 3 coisas: entrar em um sistema, passar por ele, sair dele. Com relação ao protestantismo, satisfaço estes 3 quesitos. Nasci protestante, fui educado como tal e, num determinado momento de minha vida, desassociei-me dele, aliás, bastante cedo, quando era ainda adolescente, e após ter investigado os seus princípios, os seus fundamentos, as suas credenciais. E a partir da minha experiência, a partir dos meus estudos, quero revelar a vocês uma coisa. Ao contrário do que o protestante te dirá, que o protestantismo é a exaltação da fé, direi a vocês que é justamente o contrário, e que o protestantismo parte do ceticismo, da dúvida e de uma boa dose ou de uma certa dose de falta de fé, debilitando e tornando ainda mais frágil, mais vulnerável a nossa consciência cristã.
É assim que ao menos eu avalio o protestantismo. Isto a menos que você seja um fanático, cego, desorientado, porque outro aspecto presente no protestantismo e que um ortodoxo ou um apostólico romano dificilmente poderia compreender é que o protestantismo, sob quase todos os aspectos possíveis, ele toca a dois extremos. Nós já falamos isto sobre as heresias. Os extremos da superstição ou da credulidade e o extremo da incredulidade ou do ceticismo. O que eu quero assinalar aqui é que mesmo os setores mais crédulos e supersticiosos desse sistema, mesmo neles, campeia certa medida, certa dose de incredulidade. O protestantismo, poderia comparar o protestantismo a um processo corrosivo que, mesmo sem extinguir a fé, a reduz, a empobrece, a debilita e a dilui. Eu me refiro, claro, à fé, tal como é conhecida e vivenciada por nós cristãos apostólicos, com toda a sua profundidade, amplitude, riqueza. Eu me refiro àquela fé que é característica dos cristãos, que é peculiar ao cristianismo. Por isso me referi ao protestantismo como um processo sutil e inconsciente, cujo termo histórico, e nós estamos assistindo, e nós aqui no Brasil estamos assistindo isto agora, na Europa e nos Estados Unidos este processo já se encontra no estágio avançado, mas o termo histórico do protestantismo é a perda da fé. A princípio, enquanto identidade própria, e num segundo momento, da fé em sua totalidade. Para melhor compreender o que digo, devemos examinar os fundamentos históricos mais remotos, primitivos, fundamentais deste sistema de crenças, com relação aos princípios fundamentais do cristianismo ou do catolicismo ortodoxo. Quanto ao princípio mais remoto e fundamental do cristianismo, ou seja, sua pedra angular, temos a encarnação de Cristo, ou o fato de que Deus se fez homem, de que Deus se fez carne, de que Deus se tornou Emanuel. Tem o cristianismo por centro e fundamento uma pessoa, ou um homem-Deus, Emanuel, o Cristo. E este fundamento pétreo não pode ser removido, não pode ser retirado, não pode ser substituído por qualquer outro, seja qual for. Seria um verdadeiro ato de idolatria, um ato de impiedade, um ato perverso, por outro fundamento, prover de outro fundamento, o cristianismo. Seria um ato perverso, um ato ímpio, um ato idolátrico, atribuir outro centro, atribuir outro fundamento, atribuir outro alicerce, que não esse a instituição cristã. Tá? Portanto, a instituição cristã parte de uma pessoa. O centro do cristianismo é uma pessoa. Insisto, tudo, absolutamente tudo, sem mínima exceção no cristianismo,
Ou seja, evangelho escrito, Novo Testamento, cruz, graça, batismo, Eucaristia, absolutamente tudo, sem exceção, parte desta pessoa viva, ou desse ser divino e humano que é o Cristo. Tal é o sentir imposto à consciência cristã. Chega a ser algo intuitivo. O catolicismo ortodoxo não pode entender as coisas de outra forma ou de outra maneira. Agora nós nos perguntamos, e o protestantismo? Qual o fundamento que o protestantismo dá ao cristianismo? Afinal, os protestantes não vivem aí falando a todo instante Jesus para cá, Jesus para lá, Jesus aqui, Jesus acolá, ai Jesus, Jesus, Jesus. Sim, de fato alguns deles falam bastante em Jesus, até de modo inoportuno ou inadequado, sem a devida prudência. Porém, apesar de alguns falarem Jesus para cá, Jesus para lá, eles declaram que sua regra de fé e prática não é apenas e tão somente o evangelho escrito, ou seja, as palavras de Jesus, ou a igreja fundada por ele, ou ainda a pregação dos apóstolos. Porém, dizem eles que o fundamento, o alicerce de sua fé e de sua prática é a Bíblia, e a Bíblia toda. A Bíblia de capa a capa, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Já citamos inclusive em outro vídeo o veredito do protestante Schillingworth, que floresceu na Inglaterra durante o século XVII. A Bíblia é a religião dos protestantes, diziam e dizem eles. Bem, já a nossa religião, a religião dos cristãos apostólicos, é Jesus Cristo. É o Filho da Virgem Maria. É Jesus de Nazaré. E mesmo que fosse ela, ainda que fosse, o Evangelho escrito ou o Novo Testamento, ainda assim teríamos algo de diferente. Agora, se o que temos é uma Bíblia inteira, que chega até nós por meio de uma tradução humana, talvez incompleta, do Antigo Testamento, para ser examinada por homens falíveis. Então, repito, temos aí algo totalmente diverso. Algo radicalmente diverso da mentalidade apostólica, da mentalidade católica, da mentalidade ortodoxa. Assim, a fé ortodoxa e o protestantismo se configuram como sistemas totalmente diversos, eu diria incompatíveis. Uma tem por centro e fundamento uma pessoa, um ser ao mesmo tempo divino e humano, a única pessoa de Jesus Cristo. Os apóstolos que ele escolheu ou comissionou, treinou, santificou e enviou. A igreja que ele fundou. Sim, também o evangelho escrito e as tradições apostólicas, ou seja, as tradições mais dignas de fé, mais remotas. O outro sistema, ou seja, o protestantismo, tem por centro e fundamento um livro de papel, como disse muitas vezes, bem mal traduzido, algumas vezes incompleto, talvez incompleto, e examinado naturalmente por homens falíveis, indivíduos inclusive. Claro que nesse livro mal traduzido pelos homens,
se encontra o nosso evangelho escrito. Aliás, um dos mais preciosos tesouros que nos foram legados pela pessoa de Jesus Cristo. O que eu quero, de alguma maneira, revelar agora é como os princípios do biblismo e do livre exame anulam os benefícios do evangelho escrito e, por assim dizer, destroem esses benefícios na própria base, de maneira radical e implacável. Para tanto, devemos entender, e entender com perfeita claridade, que o protestantismo tomou uma teologumena, ou seja, uma opinião teológica, que se achava presente enquanto opinião teológica no cristianismo apostólico, mas que apesar disso era bastante discutível, controversa. O protestantismo tomou esta opinião teológica e converteu-a num dogma de fé inquestionável. E exatamente por isso o protestantismo converteu-se naquilo que é. Num amontoado de seitas judaizantes, adversárias do cristianismo. Trata-se da doutrina da inspiração verbal, plenária e linear, a qual, para eles protestantes, repito, é um dogma de fé inquestionável. Quando o protestante menciona Bíblia, dá-se por suposto que ele atribui à Bíblia esses três quesitos. Que ela possui a dimensão verbal, a dimensão plenária e a dimensão linear. Vou passar a largo, pelo menos neste momento, vou passar a distância das categorias verbal e plenária da inspiração. Em outras gravações vou abordar brevemente a opinião sobre a inspiração verbal e, de modo um pouquinho mais extenso, vou abordar a opinião sobre a inspiração plenária. Quero concentrar nesta gravação o que os protestantes chamam de inspiração linear. E por linear devemos nós entender que todas as partes da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, possuem a mesma e igual autoridade, derivada, dizem eles, do mesmo grau de inspiração, inerrância e clareza. Em suma, dizem eles, é tudo igual, do Gênesis ao Apocalipse, tal e qual no Corão maometano. Então nós costumamos apelidar essa doutrina de doutrina do Corão cristão. Por isso os protestantes costumam pontuar, embora falem em Jesus, falam com mais frequência ainda a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. Eles falam mais em Bíblia do que em Jesus Cristo e do que em Evangelho. O vocabulário mais usado, mais empregado por eles é a palavra Bíblia. É o vocabulário mais querido. Enquanto parte dos cristãos costuma pontuar Evangelho, Evangelho, ou Cristo, eles pontuam Bíblia. Por que Evangelho? Perguntamos nós. Como justificar? Por que nós, por que os cristãos ortodoxos deveriam preferir a expressão Evangelho à expressão Bíblia? Explico. Porque ao dizer, o apóstolo Paulo, ao dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus, etc, 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 Paulo não diz que a Escritura é inspirada no mesmo grau ou com a mesma intensidade. Isto Paulo não diz em qualquer passagem ou em qualquer momento.
Então, como julgamos que apenas Jesus Cristo seja Deus verdadeiro, na posse de uma natureza humana? Julgamos que seja ele, Jesus Cristo, muito superior aos demais expositores, aos demais autores, aos demais escritores, que são sempre puramente humanos. Mesmo quando consideramos que esses tais autores, que esses tais expositores sejam iluminados, sejam esclarecidos, sejam orientados, temos que Jesus é a luz verdadeira que ilumina todo homem. Está lá no prólogo do Evangelho de João, do quarto Evangelho. Por isso, esse mesmo prólogo de João diz a respeito de São João Batista. Não era ele a luz. E quem era João Batista? Esse João Batista, filho de Zacarias e Isabel, primo de nosso Senhor Jesus Cristo, e o selo dos excetuando Jesus, é claro. Excetuando Jesus, o selo dos profetas. O precursor, como dizem os evangelistas. Apesar disto, pontua São João no quarto evangelho, ele não era a luz. Ou seja, João Batista, apesar de precursor, não passava, e não fiquem escandalizados com isso, porque reflete a verdade, com relação a Jesus Cristo, em comparação com o Verbo, João Batista não passava de um mísero raio de sol em comparação com a luz que disse seu pai Zacarias, luz que se levantou para iluminar os que se achavam sentados na sombra da morte, luz que se levantou no Oriente, sol de nossas almas. Bem, debatendo um dia destes sobre este tema com um protestante, aliás, com um protestante de boa vontade, muito cortês e civilizado, ouvi este protestante declarar que Isaías era profeta e que Davi era um iluminado. Diante disso eu percebi imediatamente que o nosso bom protestante ignorava por completo a real natureza do Cristo. Ou seja, que nosso protestante pouco ou nada sabia a respeito da união pessoal ou da conexão íntima e essencial, já falamos sobre ela várias vezes, que se dá unicamente na pessoa de Jesus Cristo. Quero dizer que o Filho da Virgem não é um mero profeta, um mero enviado, um simples emissário, um comissionado qualquer, porém, repito e insisto, Emanuel, ou Deus verdadeiro, na posse de uma natureza impecável e perfeita. Porque a natureza humana de Cristo era, de fato, impecável e perfeita. E aí vai uma considerável diferença. Digo mais, é esta afirmação sobre a condição da natureza humana de Cristo plena de significado para a comunicação da verdade ou para a divina revelação. Vou soletrar para que os protestantes que estão assistindo esta live e têm dificuldade para assimilar esse tipo de coisa, mas eu vou soletrar para que os protestantes possam entender. Há um lado, ou seja, quanto aos profetas, aos emissários, aos enviados, aos iluminados, aos esclarecidos, temos seres pecadores e imperfeitos, inclusive limitados. Iluminados externamente e iluminados com medida. E do outro lado,
que temos nós? Temos o próprio Deus, ou a verdade eterna, na posse de uma natureza perfeita e impecável. Não é Jesus simples núncio. Não é Jesus simples comunicador da verdade. Não é Jesus Cristo simples agente revelador, como Isaías, como Davi, como Moisés. É Jesus a própria verdade. É Jesus a própria verdade eterna que se manifesta, que se revela, que se comunica a nós. A conclusão é muito fácil de sacar. Só não entende quem não quer, ou quem tem má vontade. E digo mais, a conclusão é fácil de sacar e atinge não apenas o judaísmo e o islamismo, mas o coração da crença nessa inspiração linear que os protestantes tanto reverenciam. O recurso a intermediários puramente humanos, imperfeitos e limitados é recurso precário e insuficiente para a comunicação da plenitude da revelação divina, com total e absoluta segurança. E por quê? Porque a intensidade da união hipostática é infinitamente maior, assim como a qualidade do veículo humano, um veículo mais excelente, um veículo perfeito e impecável. E, portanto, se tomamos por padrão a pessoa de Jesus Cristo, então podemos excluir a mínima possibilidade de erro ou mesmo de confusão. Em suma, não dá para tentar comparar o acesso de um Abraão, o acesso de um Moisés, o acesso de um Jeremias à verdade, com o acesso da natureza humana de Jesus Cristo. Aqui temos, repito, uma natureza humana unida intimamente à natureza divina. Aqui temos Deus na posse de uma natureza humana. Ali temos criaturas, apenas servos, e sempre servos, servidores limitados. Bem, entre Deus e seus servos, sequer é preciso entrar em maiores detalhes ou esclarecer. Por isso disse Jesus Cristo: tudo quanto ouvi eu no seio de meu Pai, vos comuniquei. Eu vou repetir, para quem não entendeu. Tudo quanto eu ouvi no seio de meu Pai, vou-lo comuniquei. Pergunto agora eu a você, protestante de boa vontade, que nos ouve, que nos assiste, que nos acompanha. Seria você capaz de atribuir estas palavras, estas mesmas palavras que eu acabei de citar, a qualquer outro escritor, qualquer outro autor, a qualquer iluminado, inspirado, profeta? Será que você seria capaz de atribuir estas palavras a eles? Será que você poderia atribuir estas palavras a Elias, a Davi, a Jeremias? Bem, eu responderia por mim mesmo. E do ponto de vista católico ortodoxo, ou do ponto de vista apostólico, não dá para comparar a clareza, a exatidão, a perícia, a habilidade ou a competência didática de Jesus Cristo com a do compilador do Eclesiastes, ou do autor de Crônicas, ou ainda do autor de Esther. Por isso o quarto evangelista declara: por Moisés, através de Moisés, veio a lei. Por Jesus Cristo, a graça e a verdade.
verdade. A verdade divina, a divina revelação, procede de Jesus Cristo. Então, quanto à doutrina cristã, quanto à plenitude da verdade, a quem nos devemos reportar? A Jesus, ao seu Evangelho, ou a Tanakh, ou a Torá? Não dá para comparar o cuidado que teve a providência divina em preservar as palavras de Jesus Cristo com o cuidado dispensado à preservação dos demais escritos e das demais palavras, exceto talvez quando relativas a ele, ou seja, quando relativas ao fundador do cristianismo, ou seja, aquelas palavras proféticas que tinham por objetivo anunciar previamente a sua manifestação. Não é possível igualar as palavras de Jesus Cristo, seja em inerrância, seja em clareza, seja grau de inspiração, com as palavras de quaisquer outros seres humanos, ainda que iluminados, ainda que inspirados, ainda que esclarecidos. E por quê? Porque este Jesus Cristo não é igual aos demais personagens ou escritores do livro, simples criaturas agraciadas, cada qual a sua medida, tendo em vista a sua limitação. Ele apenas é Emanuel. Ele apenas é Deus e homem verdadeiro. Ele é o Senhor, eles os servos. Portanto, seres de categoria inferior e de condição diversa. São distintos e diversos por natureza. Daí São Pedro declarar sobre Jesus Cristo: só tu, apenas tu, exclusivamente tu, tens palavras de vida eterna. Tens palavras de eterna vida. Pergunto aos protestantes: teria Pedro, o apóstolo, se equivocado? Estaria falando groselha? Estaria dizendo bobagem? Estaria pronunciando abobrinhas ao dizer que somente Jesus Cristo tinha palavras de vida eterna? Então, por que vocês protestantes procuram palavras de vida eterna em Moisés, em Davi, em Samuel, em Jeremias? Se disse Pedro: só tu, Senhor, tens palavras de eterna vida. Só tu, Jesus, tens palavras de vida eterna. Então, por que vocês protestantes vão a outros buscando por palavras de vida eterna? Porque partem dos evangelhos, porque partem do evangelho para Eclesiastes, para Esther, para Reis, para Crônicas, como se estes registros, que são no máximo raios de luz, pudessem esclarecer ou iluminar o sol do nosso evangelho. É a fé nicena ou atanasiana, a nossa fé ortodoxa, que desfere o mais profundo golpe, que vibra o mais profundo golpe, a mais profunda pancada na doutrina de uma Bíblia igualitária e linear, semelhante a um Corão. Pois se Jesus é Deus, naturalmente que é ele diferente de todos os outros e que é superior a todos. Consequentemente, são as suas palavras portadoras de maior clareza, de maior qualidade, de maior profundidade e de maior excelência. Portanto, quando ousamos igualar
as palavras do Verbo encarnado Jesus Cristo, as palavras dos demais emissários, enviados, representantes, estamos insinuando sutilmente serem eles iguais a Jesus. Quando afirmamos a igualdade de todos os registros do livro, quando sustentamos esta opinião da inspiração plenária, estamos rebaixando e abatendo a figura de Jesus em suas palavras. Pois não é, diz o próprio Jesus, não é o servo igual ao seu Senhor, ou o construtor da casa igual à casa, diz o autor da carta aos Hebreus. Aduzimos assim que mesmo que o grau de inspiração ou exatidão, estamos concedendo aos protestantes, mesmo que o grau de inspiração ou de exatidão fosse igual, ainda assim o grau de clareza e de exatidão dos discursos atribuídos a nosso Senhor Jesus Cristo seriam sempre superiores, seriam sempre maiores, seriam sempre únicos. Por isso, São Pedro escreveu a respeito dos registros paulinos, ou seja, das cartas escritas por São Paulo, que eram um tanto obscuros e difíceis de entender. Ou seja, que Paulo era menos claro que Tiago, ou no caso João, quanto à expressão. Embora a fidelidade e a inerrância pudessem ser em tese iguais. Ainda que os escritos de Tiago, de Pedro, de João e de Paulo fossem iguais, Pedro diz inequivocadamente na sua carta que a forma dos escritos paulinos era mais difícil de se compreender. Isso basta para demonstrar que entre os diversos escritores, que não havia a mesma clareza entre os diversos escritores do Novo Testamento. Não se expressavam da mesma forma, não se expressavam com a mesma acuidade, não se expressavam com a mesma clareza. Todavia sabemos que mesmo os apóstolos, iluminados e bem orientados, não julgaram, eles não tiveram, nem os próprios apóstolos, exceto de quando se tratou do concílio de Jerusalém, onde aí eles escreveram no concílio, quando estavam congregados todos os apóstolos, o Espírito Santo e nós. Mas em geral, os apóstolos, ainda que bem orientados, ainda que esclarecidos, ainda que amparados pela providência divina, nenhum deles teve a audácia de julgar, de avaliar os seus próprios escritos ou as suas cartas como iguais às palavras de Cristo, como as encontramos no Evangelho escrito. E, portanto, percebemos que os próprios apóstolos discordavam dos protestantes quanto ao valor das suas cartas, das suas produções literárias. Uma vez que São Paulo, o próprio Paulo, escreveu de modo bastante claro a respeito de uma das suas sentenças. Digo isto eu, não o Senhor. Quanto a uma questão, isso aí Paulo diz quanto a uma questão não abordada, não delucidada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo não ousa comparar as suas decisões, as suas sentenças, os seus escritos com aquilo que temos nós no Evangelho escrito. Enfim, toda a doutrina dos primeiros capítulos da carta aos Hebreus, provavelmente da autoria de Apolo, o Alexandrino, tem por fim combater essa doutrina exótica da total igualdade entre os escritos judaicos e os escritos cristãos, e combatê-la com base na natureza superior e divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, na mesma linha de pensamento que nós aliás, partimos
nós tomamos como ponto de partida para nossas reflexões teológicas a Epístola aos Hebreus. A realidade divina veio exclusivamente pelo Evangelho de Cristo, fruto da encarnação. O que os antigos rabiscavam era, diz o autor dos Hebreus, era sombra, era imagem, era enigma, era uma alegoria, como uma imagem refletida num espelho. Enfim, eram coisas obscuras que se clarificavam apenas pelo Evangelho. A luz a partir da qual tudo deveria ser visto, avaliado, compreendido, interpretado, deveria partir sempre do Cristo, sempre das palavras do Cristo, sempre do Evangelho, e não do Antigo Testamento, não dos emissários, não de profetas, não de enviados, para ter um significado autenticamente cristão. Temos aí que o autor da carta aos Hebreus, ele estabelece para nós, ele nos fornece um padrão, um critério, um roteiro cristão para entender tudo quanto há de sagrado ou de divino nas escrituras judaicas. As palavras e o ensino de Jesus, as sentenças do evangelho escrito, é dali que deve partir a luz, a compreensão, o entendimento e qualquer tipo de juízo avaliativo. Portanto, são os servos ou as criaturas, são os patriarcas e profetas, são os personagens do Antigo Testamento que devem ser julgados pelo Senhor Jesus Cristo, e estar de acordo com seus ensinamentos, e estar de acordo com o Evangelho escrito, jamais o contrário. Não é Jesus Cristo que se deve submeter a Micrá, a Torá, a Abraão, a Moisés, a Davi, ou estar de acordo com eles, reproduzindo os seus ensinamentos. Então, se o caminho para a pessoa de Cristo é do Antigo Testamento para o Novo Testamento, o caminho para o entendimento do Antigo Testamento, este é inverso, este parte do Evangelho escrito, parte das palavras de Jesus, porque, como dizemos, Jesus é o sol que se fez, sol invisível, sol eterno, sol do mundo espiritual, que se tornou visível por meio do mistério da encarnação. Para o Antigo Testamento, não devemos ir, jamais devemos ir do Novo para o Antigo Testamento, pois a luz procede do Evangelho, que é a fonte da luz. E é pelo Evangelho que as demais partes devem ser julgadas, avaliadas e esclarecidas. Portanto, o centro da investigação honesta da verdade, o fundamento da investigação leal da verdade, seu padrão, seu roteiro, seu critério, são os ensinamentos de Jesus Cristo. E tudo que não esteja de pleno acordo com ele, tudo que não esteja de pleno acordo com eles, deve ser encarado como elemento puramente humano, ou seja, como algo de procedência cultural, jamais como divino. O que não está de acordo com o ensinamento de Cristo, pura e simplesmente deve ser desconsiderado. Cai, vem abaixo, não se sustenta por si mesmo. Encerro esta exposição declarando que a doutrina da inspiração instrumental ou funcional, que tem por centro a pessoa de Jesus Cristo,
com o qual tudo deve estar conectado para ser sagrado, é corroborada também é corroborada tanto por nossa teologia quanto pela adoração, pelo culto divino. Quanto à nossa teologia, porque ao contrário dos romanos e dos protestantes, nós ortodoxos, ou seja, a Igreja Ortodoxa, a ortodoxia, não possui um cânon definido do Antigo Testamento. Nós não temos um cânon definido do Antigo Testamento. Admitindo os 3 cânones como opiniões toleráveis, ou seja, mais uma vez, como teologumenas. Para nós, o cânon do Antigo Testamento é questão de opinião teológica ou de teologumena, não de fé, como para os demais. Para a Igreja Romana e para as comunidades protestantes. Para nossas igrejas apostólicas, apenas o cânon do Novo Testamento é homologomena, ou seja, dogmático, de fé. E a razão para que o cânon do Antigo Testamento não seja dogmático para nós ortodoxos, a razão é bastante simples, fácil de se compreender. Ao contrário do que dizem os bibliólatras, ou seja, os adeptos da inspiração linear, a ortodoxia não pode encarar o Antigo Testamento como repositório ou manual de doutrina cristã, mas apenas como fonte remota de moral, o decálogo apenas, e testemunho profético de Jesus Cristo. O que significa que, ao contrário do nosso Evangelho, o Antigo Testamento contém, mas de forma alguma é a pura palavra de Deus em sua integralidade, em sua totalidade. O que nos leva para encerrar a questão do culto ou da adoração divina. Apenas o livro dos evangelhos, o evangeliário, fica posto sobre nossos altares. E ortodoxo algum, nem mesmo bispo, nem mesmo sínodo, poderia colocar a Bíblia inteira, o Antigo Testamento, os Salmos ou mesmo as cartas de Paulo sobre o altar no lugar do nosso evangelho, do evangeliário, das palavras divinas de Jesus Cristo. Do mesmo modo, o único livro que valida os nossos sacramentos é o Evangelho, não a Bíblia toda, não o Antigo Testamento, não a Torá, não os Salmos. E isto quer dizer que sem os 4 evangelhos escritos, em que constam as palavras do fundador do cristianismo, isto quer dizer que eles são diferentes dos demais registros e superiores a todos eles. É por isso que somente eles são postos sobre os altares e por isso que somente eles acompanham a administração dos sacramentos. Porque estes evangelhos são superiores em matéria de doutrina e que são padrão judiciário em matéria de fé. Caso tudo fosse igual, teríamos leituras do Antigo Testamento nas nossas liturgias. Não temos. Ou cantaríamos as palavras do apóstolo, incensaríamos as cartas dos apóstolos, apenas durante as cerimônias ortodoxas, apenas o evangeliário é beijado, é cantado de pé, é incensado. O que aponta, essas cerimônias apontam cerimônias simbólicas, elas nos apontam para o caráter único, exclusivo e superior dos santos evangelhos com relação aos demais livros, particularmente quanto aos livros do Antigo Testamento. Isso da parte da ortodoxia. Na sequência deste vídeo, veremos como o protestantismo alterou a ordem divina das coisas e substituiu
o Evangelho de Cristo por alguma outra coisa. Desta maneira, o protestantismo destronou o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Pôs outro fundamento, pôs fundamento diverso daquele que foi posto por ele. E assim o protestantismo introduziu a idolatria e a incredulidade. E o resultado de tudo isso foi que ele beneficiou o judaísmo, o islã e o ateísmo. Era o que tínhamos a dizer sobre a natureza do protestantismo. Nos outros vídeos subsequentes, abordaremos questões como a inspiração plenária, as doutrinas de inspiração, o cânon do Antigo Testamento, o cânon bíblico de modo geral. E iremos gravando toda uma série a respeito destes temas. Aqueles que se interessam por eles, pedimos que continuem nos acompanhando. Os que aqui estão, pedimos encarecidamente que deixem o seu joinha, que se inscrevam neste canal e que, se possível e quanto possível for, divulguem nossas gravações entre todos os homens de boa vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.